Graça e paz. Bem-vindo ao Café com AP de hoje. Só com AP, sem café. Tô precisando de café, meu Deus. Vem chegando, vem chegando. Bem-vindo, Lindomar. Que Deus te abençoe. Bem-vindo, apóstolo Ricardo Ribeiro, grande amigo. Shalom da parte do Eterno. Aleluia. Hoje eu tô na rua, tô aqui num parque, fazendo alguns trabalhos de filmagens e tirei um tempinho para a gente fazer a nossa live. Vai chegando, vai convidando alguém. Hoje nós vamos falar sobre reconstrução nessa nova temporada, né? Então, bem-vindo ao Café com AP de hoje, nova temporada. Abra sua Bíblia, a linha temporal do propósito eterno. Shalom a todos que estão chegando. E nessa sequência nós já falamos sobre vários livros da Bíblia, a linha do propósito eterno de Deus manifesta em cada livro da Bíblia. E hoje nós chegamos nos livros de Esdras e Neemias, que falam de reconstrução. É um tema que eu amo muito e convido você a se preparar para esses momentos juntos aqui, né? Qual é o propósito eterno de Deus? É ter uma família de filhos semelhantes a Jesus. Então, o Pai agregou em nós o valor do Filho para multiplicar Jesus. Ele tinha um só filho e ele decidiu ter uma família de filhos semelhantes a Jesus. E esse propósito ele se manifesta em cada livro da Bíblia. Essa linha temporal da manifestação da vontade de Deus vem tocando cada livro da Bíblia. E chegamos aqui no momento de reconstrução. E com certeza você já passou por momentos da vida onde de repente tudo aquilo que estava bom parece ter perdido o rumo e perdido o controle. E de repente você começa até a fazer escolhas que trazem consequências ruins. E quando você vê, você se dá conta, você começa a ver essas coisas que antes eram belas, como um jardim, se tornando um vale, se tornando um lugar de assolação, um lugar de problemas. Quem nunca viveu isso, né? Pensar, bom, eu estou num momento lindo, nada vai me acontecer. De repente, acontecem coisas aparentemente fora do seu controle. Os livros de Esdras e Neemias, eles contam a restauração da cidade de Jerusalém, com algumas características e algumas etapas. Vindo nessa linha temporal da manifestação da vontade de Deus na Bíblia, a gente viu na live de ontem como Deus foi estabelecendo um reino, um governo através de Davi, que deixou tudo isso para Salomão e que depois Salomão, apesar de ter tudo isso, de ter um reino próspero, ele quebra princípios que trazem uma consequência de 400 anos de escravidão, trevas, corrupção e profanação do templo. Isso gera divisão e gera o contexto triste e grave em que o povo de Israel se encontrou. No cativeiro babilônico, no cativeiro assírio, né? Dominados por reis que muitas vezes Deus usou até para punir Israel pela sua desobediência. Eu quero aqui te falar uma primeira coisa muito importante. A Bíblia fala para a gente respeitar as autoridades, que as autoridades são constituídas por Deus. Mas Deus não é a favor de ilegalidades. O que você tem que entender a respeito dessa questão de honrar as autoridades é que muitas vezes Deus está usando essas autoridades para punir a sua vida pelos seus erros. Por quê? Porque na democracia o poder emana do povo, né? Enquanto na teocracia emana de Deus e Deus decide fazer isso com o povo. Na democracia esse poder emana do povo. E significa que a responsabilidade é maior ainda. Porque
Isso tem tudo a ver com a história de Israel e com a história da queda do homem, né? A história de Israel é que eles rejeitaram o governo de Deus, quiseram se comparar aos governos humanos, e Deus falou, tudo bem, vai ser mais duro para vocês, né? E eles decidiram assim mesmo. O fato é que quando eles desobedeceram, Deus foi levantando autoridades sobre eles, que foram sendo usadas pelo próprio Deus para puni-los de maneira corretiva. E muitas vezes é isso que acontece e as pessoas se confundem e pensam que elas têm que se sujeitar a leis injustas ou a líderes corruptos. E não é isso, certo? Perceba o quanto esses homens que estão no poder estão sendo usados por Deus para te abrir os olhos para seus erros de escolha e seus erros pessoais. Bom, voltando para o livro de Esdras e Neemias, nós vemos um processo de restauração, que tem tudo a ver com a minha vida e com a sua vida. O livro de Esdras, ele fala da restauração do templo e da restauração do povo. Nós vemos aqui a aparição de um grande herói do Antigo Testamento, pouquíssimo falado, que é um homem chamado Zorobabel. Ele foi o responsável pela restauração do templo. E você já deve ter ouvido a palavra profética que diz assim, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Essa foi uma palavra de Deus, através do profeta Ageu, para Zorobabel. Por quê, gente? Porque Zorobabel estava vivendo uma coisa que muitas vezes eu e você também sentimos. A gente pega as promessas de Deus na nossa vida, a gente vê o tempo passar e a gente fala, meu Deus, está demorando demais, não vai acontecer, já passou o meu tempo, estou me sentindo assim, estou me sentindo assado. E de repente Deus vem e fala assim, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. Foi essa palavra de consolação que Deus deu para Zorobabel. E um texto poderoso é quando Deus diz para ele, eu farei de você um anel de selar. O que é um anel de selar de um rei? É o carimbo que chancela os documentos redigidos por esse rei, que afirmam que se cumpra os decretos falados por esse rei. De modo que Deus disse a Zorobabel, farei de você um anel de selar. Deus quer fazer da sua vida um anel que chancela os decretos de Deus. Essa é a prova do propósito eterno. Porque Deus queria ter uma família de filhos semelhantes a Jesus. Para que todos esses Cristos, todos esses pequenos Cristos, sejam representantes de Cristo com autoridade de chancelarem aquilo que é feito. Em outras palavras, Deus, que podia fazer tudo sozinho, decidiu não fazer nada sem a tua participação, sem você. Zorobabel vem restaurando a alma do povo de Deus. Isso fala totalmente de cura interior. E aí, nós vemos então uma restauração do regresso do cativeiro, a restauração do lugar de adoração, né? E esse processo inicial. É o que Deus faz na sua vida. Deus começa te libertando de cativeiros, te mostrando não só a sua identidade em Cristo, né? Mas te mostrando também o teu lugar de origem, tua nacionalidade, tua herança, toda a sua capacitação. E ele vem reedificando a casa de Deus, o templo de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo. Zorobabel se torna então uma figura de Cristo, uma figura de Deus, do Espírito Santo, que vem restaurando a casa caída de Davi. Olha que coisa tremenda. Logo depois dele vem a história de Esdras. Entre os dois, existem 58 anos de interlúdio, onde se encontra o livro de Esther, que nós vamos falar posteriormente. Mas é muito interessante você ter essa noção de que, apesar da gente ter a Bíblia organizada de maneira a nos ajudar e facilitar a compreensão das coisas, essas coisas estavam acontecendo simultaneamente, né?
vários profetas, vários momentos históricos, como o livro de Esther. Bom, depois a gente vê a própria história de Esdras, né, que veio restaurando o próprio povo, restaurando o sacerdócio de Deus e reformando o sentido da própria adoração. Então, ele vem como um continuador dessa obra de Zorobabel. Aqui nesse conteúdo a gente já percebe de Esdras, né, esse processo da restauração do templo e a restauração do povo. Isso aponta para a nossa vida espiritual. Jesus Cristo nos comprou nos fazendo templo, habitação do Senhor, morada de Deus, e nos restaurando como nação. E isso é muito maravilhoso. Depois isso é reunido com a história de Neemias. E aí eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo nesse momento. Então, abra sua Bíblia em Neemias capítulo 6, verso de número 3. E enquanto você abre a sua Bíblia, diga glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Neemias 6,3 é a resposta de Neemias para 3 dos seus inimigos que se levantavam contra ele, onde ele diz: estou fazendo uma grande obra e não poderei descer. Gente, nesse processo de restauração, aqui na figura da pessoa de Neemias, né? Tá o Netinho aqui, grande abraço, Netinho, conhecedor do acorde perdido de Frei Sustenol, né? Essa é uma brincadeira interna aqui para os músicos de plantão. Abraço no coração, querido, sou teu fã. Quando eu crescer eu quero tocar igual você, tá bom? Neemias é a figura do cristão que é chamado por Deus para realizar o impossível. Hore calabaço decan. Eu vos chamo para viver e manifestar o inimaginável. Debaço decan. Guiados pelo meu espírito, manifesto pelo meu poder, diz o Senhor. Aleluia. Neemias, ele era um copeiro do rei Artaxerxes. Ele nasceu em cativeiro, mas ele tinha o amor pela sua pátria no seu coração. E quando ele pergunta a respeito de Jerusalém e recebe a triste notícia de que a cidade estava queimada, os túmulos, os lugares sagrados violados e as portas destruídas, ele se entristece e durante cerca de 4 meses ele vive sua contrição de coração, sua busca ao Senhor, e Deus enche a vida dele de estratégia, que aguardava só a oportunidade. Talvez você esteja vivendo isso nesse momento. Talvez você tenha recebido notícias que te entristeçam, que te desafiem, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus nos permite um período para a gente fazer a oração correta, a oração por identificação. A oração de Neemias, ela é uma réplica estrutural da oração de Daniel, né, da oração de confissão de pecados por identificação. E ela nos traz um ensinamento muito forte sobre intercessão e sobre batalha espiritual. E o fato é que, como ele trabalhava para o rei, ele só aguardou a oportunidade. Essa oportunidade poderia ter custado-lhe a vida, porque servir o rei naquele momento, com o rosto entristecido, poderia significar a sua morte. E aí, o rei olha e sensivelmente diz: o que você tem? Isso não é doença física, isso é tristeza de alma. E então, ele sabiamente diz: como eu posso estar feliz se a cidade dos meus ancestrais, seus lugares sagrados, estão destruídos? E aí vem a oportunidade. Bom, e o que eu posso fazer por isso? Quando a oportunidade surgiu, Neemias, ele não perdeu essa oportunidade de dizer. E olha o que ele pede, olha que interessante. Ele era um copeiro do rei, ele não tinha experiência em construção, em obra, em liderança, mas ele diz assim, eu quero recursos, autoridade e liberdade de ir e vir. E então o rei libera
os recursos naturais, a proteção necessária e as cartas de autorização para que ele atravessasse os territórios necessários e chegasse em Jerusalém e continuasse a obra de restauração que tinha começado através de Zorobabel e de Esdras. Esse processo é maravilhoso. Nós temos um curso específico de 21 áreas de transformação, baseado no livro de Neemias, que é o Workshop Neemias, mas o ano que vem eu vou abrir inscrições para esse curso. Esse ano eu tenho uma turma em pleno vigor, tá? Mas o ano que vem eu vou voltar a falar disso, mas pro finalzinho desse ano, no começo do ano que vem. Se você tiver interesse, você pode também estar ligadinho aí nas nossas redes sociais aí. O fato é que Neemias, ele se levanta estrategicamente, sai em direção a Jerusalém com autoridade, com recursos, mas acima de tudo com cautela e estratégia. Ele começa a restaurar Jerusalém, ele começa a reunir-se. Primeiro ele faz um mapeamento estratégico da cidade, sem contar para ninguém. Depois ele começa a se reunir de maneira estratégica com os anciãos e começa a ganhar o respeito e a autoridade desses homens. Depois ele vai nos maiorais da cidade, ele vai unindo pessoa a pessoa, de modo que cada um foi reconstruindo em frente à sua casa. Isso fala do propósito de Deus sendo manifesto na restauração da sua vida, cada um na sua casa, cada um diante do seu muro, cada um diante das suas torres, cada um diante das portas da própria alma. E Neemias ganha automaticamente inimigos que não queriam ver a restauração de Jerusalém. Esses inimigos representando o diabo, né, a vontade da carne e o mundo, de modo que Sambalate, Gesem e Tobias, os 3 homens inimigos de Israel e inimigos de Neemias, começam a traçar estratégias para interromper a reconstrução dos muros. Na sua trajetória de reconstrução de vida e de edificação da sua vida espiritual, entendendo que nós somos o corpo de Cristo, amém? Se você quiser, escreva isso, diga: nós somos o corpo de Cristo. Tem até aquela canção idosa, né, que diz: somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, e aí por aí vai. Nós somos o corpo de Cristo. E nós somos chamados para edificar o corpo de Cristo. Efésios capítulo 4, no verso 10 em diante, nos fala disso, que nós somos sacerdotes santos, separados com um propósito, chamados para edificar o corpo do Messias. E esse é o nosso ministério. E o meio pelo qual você vai realizar o propósito de Deus na face da terra é descobrindo mais a respeito desse ministério de edificação do corpo de Cristo, que não tem nada a ver com pregar, com cantar, com a especificidade da sua vida ministerial. É antes disso. E eu quero abrir aqui um outro parênteses para dizer o seguinte: nós estamos abrindo a última turma de um curso que ensina especificamente sobre esse ministério, chamado de Ministério Sacerdotal ou Ministério Comum de Todos os Santos, que é o nosso curso Manual da Felicidade. Tá? Então, no link da minha bio, você tem acesso até quarta-feira ao webinário, onde eu te dou de presente aí 4 vídeos sobre esse assunto forte. Eu trago 4 temas muito fortes sobre isso. Tá? Eu te falo o que a igreja não te ensinou ainda sobre dons e ministérios. Eu te digo que você está funcionando errado, né? E mais algumas coisas nos vídeos. Então clica no link da bio quando acabar a live e assiste o meu webinário. E no final você vai ter a opção de se inscrever na última turma
do Manual da Felicidade de 2021, que vai começar quinta-feira. Então, a tua oportunidade é agora. Se você perder essa oportunidade, só 2022, não sei o começo da próxima turma. Então, não perde essa chance de aprender mais sobre o ministério comum de todos os santos, que é o meio pelo qual a igreja deixa de viver uma vida espiritual infantil. A igreja deixa de ser jogada de um lado para o outro por ventos de doutrinas e ela alcança a estatura de Cristo. Se você não sabe sobre esse assunto, você corre o risco de ter esbarrado nele a vida inteira e de inconscientemente ter exercido esse ministério e você passar uma vida espiritual na terra, ir para o céu bem feliz, mas passar uma vida espiritual aqui, rodeando em círculos em torno da promessa e não viver o cumprimento da promessa do plano de Deus. E principalmente, descobrir dentro do plano de Deus, o plano de Deus para a sua vida. A história de Neemias nos aponta para isso. 3 inimigos se levantam contra nós para nos impedir de viver a manifestação dessa restauração, reestruturação da nossa vida, inspirada no livro de Neemias. E esses inimigos são a vontade da carne e todas as confusões em torno disso, o mundo e o diabo. Então, aprenda também como lutar contra essas áreas, contra o que lutar e contra o que não lutar, como se posicionar. Bom, Neemias reconstrói os muros de Jerusalém, que representam áreas da nossa alma. Ele vem reconstruindo portas, que representam entradas eternas e a manifestação de Deus. Uau, Deus é tremendo. Torres e pontos poderosos que fazem da nossa vida a própria representação de Cristo na face da terra. E ele então conduz o povo para uma renovação de aliança com Deus. Muitos que estão me assistindo hoje precisam renovar essa aliança, porque têm caminhado na força do braço, estão cansados e sobrecarregados, porque quando se dão conta, estão caminhando na força do braço. Você não precisa mais caminhar assim. Vem fazer parte da próxima turma do Manual da Felicidade com a gente. Num ambiente restrito, onde a gente pode ministrar coisas de uma maneira mais profunda que a rede social não permite, né? E que o tempo aqui não nos permite. Através de uma estratégia realmente que vai te dar as ferramentas seguras que você precisa para trilhar esse caminho, né? E viver esse renovo de aliança, esse renovo de Deus na sua vida, com pessoas que estão buscando a mesma coisa. Isso é poderoso. Um dos bônus do Manual da Felicidade, que te ensina tudo isso, é, além de 61 vídeos de conteúdo numa plataforma exclusiva, você vai fazer parte de um grupo exclusivo, secreto do Telegram, com mais de 40 pessoas que já viveram o Manual da Felicidade e que estão provando dessa nova dimensão. E que quando a gente passa a compartilhar, a gente está falando o mesmo idioma. A gente está compartilhando as mesmas dores. A gente está compartilhando os mesmos estilos de desafios. E aí, meu amigo, são 2 águias, são leões do mesmo grupo, caminhando na mesma direção. Neemias se cercou de pessoas com esse projeto, de modo que todo o povo foi se unindo para isso. Eles renovam a aliança e eles ingressam num novo nível de obediência a essa aliança com Deus, de modo que isso gera um impacto social. É uma transformação espiritual que gera um impacto social, gerando uma reforma civil, uma reforma espiritual e uma reforma política, levando em torno de 25 anos para isso. Mas Neemias, ele fez algo tremendo. Em 52 dias ele restaurou esses muros. Deus pode fazer em segundos
ou em poucas semanas, aquilo que você tem levado às vezes uma vida inteira para entender. Mas quando a gente se une na mesma força, no mesmo espírito, no mesmo propósito, existe o poder da concordância. Então, eu quero te desafiar. Assim que acabar essa live, você vai clicar no link da minha bio no Instagram e assistir o webinário. Logo, tem várias opções ali no link. Tem um e-book gratuito para você, o Kit de Sobrevivência em Casa, onde ele faz parte desse webinário, é de presente para você. E tudo isso já vai trazer uma riqueza e um entendimento muito forte para a tua vida. Só isso já é um ponto muito especial para a tua jornada espiritual, ok? Independente disso, eu te convido a fazer parte dessa última turma, tá? Porque eu não quero terminar o ano de 2021 sem viver algo pleno e poderoso da parte de Deus. E eu sei que eu não vou viver isso sozinho. Nós temos pessoas que nos últimos 15 anos têm provado dessa palavra, se desafiados e chamados para uma revisão de vida. Se você já fez o manual, eu te desafio a fazer de novo. Se você fez em uma época da sua vida, eu te chamo a fazer isso comigo. E um dos bônus que eu dou são 11 encontros pelo Zoom comigo, tá? E com o Patrício, onde a gente vai pegar na tua mão, onde um segura e o outro bate, onde a gente vai sentar e dizer assim, é isso que você precisa ouvir. Amém? Então, se prepara para essa nova temporada, última etapa do Manual da Felicidade para 2021. Não fica de fora disso. Eu quero concluir essa live de hoje falando que Deus tem reconstrução para as áreas da sua vida. Por isso, se apresente a Ele. Tenha coragem de dizer para os convites do inimigo que querem te tirar do foco, porque vão vir os desafios. Os inimigos vão vir para te tirar do teu foco. O que você vai fazer? Você vai dizer assim, eu estou fazendo uma grande obra, por isso eu não posso descer. Eu não vou parar de fazer o que eu estou fazendo. Para Deus, com Deus e por Deus. Eu vou continuar e nada vai me deter, nada vai parar o meu foco. Porque eu vou na força, na direção, na inspiração, na dependência do Senhor Jesus. Pai, abençoa meus amados irmãos neste dia. Renova a vida de cada um, capacita-os para a glória e honra do Teu santo nome. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém? Bom, hoje, apesar do conteúdo ser forte, foi um expresso com AP, né? Eu estou botando aqui o meu Pix, se você deseja semear em nossa vida ministerial, você pode fazer isso através do meu Pix, que é o meu e-mail, rafaelmedesaugusto@gmail.com. Você também pode vir fazer parte da próxima turma do Manual da Felicidade. As inscrições fecham quarta-feira, amanhã, então corre. Você pode adquirir um livro gratuito nosso, o Kit de Sobrevivência em Casa, ou você pode comprar o Diários e Decretos de Homens e Leões, que está pronto, 172 páginas de um e-book da última temporada, que também está à sua disposição, no link da bio, com mensagens poderosas de homens que enfrentaram e venceram leões, que te inspiram a vencer os seus leões todos os dias. Amém? Conheça mais das nossas redes sociais, assista aos outros vídeos, vai no IGTV. Nós temos só no Instagram mais de 320 vídeos, em média de 50 minutos, de conteúdo celestial, direto do trono para a sua vida. Então, se alimenta espiritualmente. No YouTube, eu estou colocando ali versões editadas de alguns dos vídeos que você pode seguir. Você pode me seguir também no Spotify, já tem algumas dessas lives da última temporada ali em áudios, editados, né? E são algumas das opções. E por último, vem fazer parte do nosso grupo do Telegram. Tudo está ali disponível no link da bio. E você vai fazer parte da família Café com AP. Bom, que Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.
Tenha uma boa terça-feira em nome de Jesus. E até amanhã, se Deus quiser, com o Café com AP. Abra sua Bíblia, a linha temporal do propósito eterno. Grande beijo, fica com Deus. Tchau, tchau.